Olá a todos, bem-vindo a Shadows, as sombras da verdade. No programa de hoje vamos falar de vampirismo. Também conhecido como vampirismo real, é quando o indivíduo apresenta a obsessão de sugar sangue do seu parceiro sexual ou também de uma maneira sádica cometendo algum crime. Em alguns locais conhecido como Renfield Syndrome, literalmente Síndrome de Renfield, o termo foi usado pela primeira vez pelo psicólogo americano Richard Knoll numa espécie de homenagem ao assistente do Drácula, que se chamava Renfield, no romance de Bram Stoker. As pessoas que sofrem desta síndrome normalmente é do sexo masculino. O desejo de sangue surge a partir da ideia de transmitir poderes que melhorem a vida de quem está sugando. De acordo com Knoll, a condição é iniciada com um acontecimento chave que na infância faz com que a experiência da perda de sangue e sua ingestão passe a ser excitante. A princípio, dá uma certa impressão de ser uma espécie de brincadeira sexual. Isso, quando é na adolescência, é algo que leva a uma espécie de estímulo. Porém, quando isso se estende até a fase adulta, pode ser algo incontrolável. Segundo Knoll, o vampirismo começa com o autovampirismo e, em seguida, avança para o consumo de sangue de outras criaturas. Ele tirou a conclusão que, quando alguém faz um determinado corte no corpo e ele bebe desse sangue que sai deste ferimento, e na sequência ele começa a tirar sangue de outros métodos e de outras criaturas. Existem alguns casos das pessoas que praticam isso terem sofrido algum tipo de doença, pois os mesmos não paravam para investigar se seus parceiros ou suas vítimas tinham algum tipo de doença transmitida pelo sangue. Pouco se ouve falar sobre casos de vampirismo, ainda mais que leva-se em consideração diagnósticos psiquiátricos como esquizofrenia ou como uma variedade da parafilia. Um certo número de assassinos aparentemente executou uma espécie de ritual vampírico sobre suas vítimas. E agora, vamos falar de 10 casos de vampirismo. Arnold Paolo. Arnold Paolo era um soldado do século XVII que jurou ter sido atacado por um vampiro. Ninguém deu nenhuma atenção ou credibilidade à sua história. E Paolo morreu logo depois. Um mês depois de sua morte, surgiram relatos de que ele estava atacando pessoas à noite. Os camponeses eufóricos foram até sua tumba e, ao abrirem o caixão, acharam o corpo de Paolo em ótimo estado de conservação, com sangue escorrendo de sua boca e jorrando pelo nariz. Os camponeses, desesperados e com medo da situação, espetaram uma estaca em seu coração e queimaram seu corpo por completo. Henry Blood. No dia 25 de março de 1886, o francês Blood, com 26 anos de idade, foi a um cemitério de sua cidade e violou o corpo de uma bailarina que tinha entrado em óbito um dia anterior. 3 meses depois, fez sexo com outra jovem recém-morta e bebeu seu sangue. Só que acabou dormindo ao lado da sepultura e foi preso na manhã seguinte. Durante o julgamento, ele afirma que necessitava do sangue para viver, e ele utilizava dos cadáveres
para que não tivesse que atacar uma pessoa viva. Ele foi condenado a 2 anos de cadeia por violação de sepultura e necrofilia. Porém, dias depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Peter Blagojevich. Este foi um dos primeiros casos de vampirismo real documentado. Aconteceu em um vilarejo da Sérvia. Segundo relatos, após a sua morte em 1728, Peter surgiu para o seu filho pedindo alimentação, e o rapaz, estupefado e assustado por ver o cadáver do pai, negou a ajuda, e simplesmente ele apareceu morto. Logo após isso, morreram várias pessoas com sinais de perca de sangue. Desconfiados da situação, vários populares exumaram o corpo e notaram que os olhos dele estavam abertos e sangue jorrava pela sua boca. Bastou apenas isso para terem certeza que é um vampiro. Enfiaram uma estaca em seu coração e queimaram seu corpo. Richard Trenton Chase, um americano obcecado pela ideia de que seu sangue estava envenenado, ele passou a tomar sangue de cães, coelhos, vacas, com a ideia de que o sangue desses animais limparia o seu próprio sangue. Tempos depois, ele achou que não era o bastante e teve a ideia de começar a matar pessoas. Foi às ruas e matou aproximadamente 6 pessoas entre dezembro de 1977 a janeiro de 1988. O seu método era esquartejar as vítimas, beber seu sangue e guardar parte de seus corpos no congelador para futuramente estar se alimentando delas. Ele foi preso e condenado à câmara de gás, mas ele se matou antes com uma overdose de antidepressivos. Tracy Whittington. Esta australiana entrou para a história por ter matado Edward Baldock, de 40 anos, para beber o seu sangue. O assassinato supostamente fazia parte de um ritual satânico que ocorreu na margem da rio da cidade onde ela morava. Ela teve a participação de 3 amigas dela. Porém, ela é a autora de 27 facadas que tiraram a vida de Baldock. No julgamento, na época, em 1991, que ela tinha 25 anos, ela confessa que cometeu o crime para saciar sua sede por sangue. Diana Semenoa. Ela era conhecida como a Bruxa Vampiro. Ela foi presa pelo fato de levar crianças de rua para suas casas para poder beber seu sangue. Os policiais, quando chegaram na casa após várias denúncias, viram que 7 crianças estavam amarradas na cama, todas entorpecidas. Próximos a elas tinha uma faca, algumas seringas e algo semelhante a um balde. Quando perguntado o que iria fazer com as crianças, ela disse que não queria ferir elas, que tudo era consentido. Já que ela cedia o lugar para as crianças dormirem e se alimentarem, ela achava que poderia cobrar isso com o sangue delas. Ela fazia algumas extrações com a seringa, para depois até tentar vender o seu sangue e também fazer alguns rituais muito estranhos. Ela foi presa em 2005, porém no mesmo dia como as crianças foram liberadas, não conseguiram reunir provas para manter presa Diana. Seu paradeiro atual é desconhecido. Joshua Wirger. Ele se intitulava um vampiro de mais de 2.000 anos de idade. E em 1997, ele atirou com arco e flecha em um de seus amigos. Não chegou a matá-lo,
mas naquela época ele foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar. Alguns anos depois, ele chegou a desferir vários golpes em moradores de rua, desferindo os golpes em especial em seus pescoços para chupar seu sangue. Chegou a ferir vários homens e chegou a matar algumas mulheres. Ele foi condenado à prisão perpétua. Fritz Hermann, conhecido como o Vampiro de Hanover, estima-se que ele matou ao menos 27 pessoas, rasgando suas gargantas com a própria mordida. Já mencionamos sobre este homem, porém como ele se encaixa perfeitamente com o assunto, vamos falar novamente de Ted Bundy. Ele é descrito como um vampiro aterrorizante dos Estados Unidos. Ele sequestrava e estuprava todas as suas vítimas, matou mais de 30 pessoas, além de praticar necrofilia e beber o sangue de suas vítimas. Ele é descrito como um dos piores serial killers dos Estados Unidos. Esta história em particular tem um quê diferenciado. Ela por si só conseguiu gelar a espinha de todas as famílias dos Estados Unidos no ano de 1996. Em Austin, Flórida, um grupo de adolescentes que se denominava Clã dos Vampiros, formado por jovens de classe média que acreditavam ser criaturas das trevas. Eles cometeram um crime que chocou toda a nação dos Estados Unidos. Rod Ferrell, o líder deste grupo, aos seus 17 anos de idade, invadiu a casa da família Wendorf e, em companhia de Howard Scott Anderson, para roubar um carro, e acabou assassinando de forma brutal Richard e Naoma Wendorf. No dia 25 de novembro de 1996, na Semana de Ação de Graças, Naomi Ruth e Richard Wendorf foram encontrados por sua filha Jennifer Wendorf, espancados até a morte em sua casa. Richard Wendorf, de 49 anos, estava dormindo em seu sofá e Ruth estava no chuveiro. Ferrell e seu cúmplice entraram na casa através da garagem destrancada. Pegaram a arma do crime antes que Richard tivesse sequer despertado. Ferrell desferiu vários golpes com um pé de cabra em sua cabeça, causando vários traumatismos e, por fim, tirando sua vida. Sua esposa Ruth, quando ouve barulhos estranhos na sala, vai até próximo ao marido para avaliar o que aconteceu, quando ela encontra direto com Anderson e o mesmo desfere vários golpes, também ceifando a sua vida. Após o ocorrido, seu cúmplice Anderson começa a ficar um pouco preocupado com a situação e recebe digamos assim, uma espécie de choque do momento da situação e se vê na realidade. Ele entra em desespero. Ferrell conseguiu persuadi-lo a ficar de pé e seguir em frente. Jennifer foi só informada da morte dos pais longo tempo depois, após eles terem roubado o carro e fugido. Não se tem uma informação plausível ou conclusiva que ele chegou a tomar o sangue das suas vítimas. O que se sabe é que ele tinha hábito de tomar sangue de seus amigos com autorização dos mesmos. Em alguns momentos, ele fazia um auto-vampirismo, cortando os próprios pulsos e bebendo do seu próprio sangue, alegando que aquilo lhe oferecia mais vitalidade. Após a polícia descobrir os assassinatos, levou apenas 4 dias para poder encontrar o grupo em Louisiana. Uma das garotas que estavam juntos com esse clã, Charlotte Case, fez uma ligação para sua mãe, em Dakota do Sul. O grupo precisava de dinheiro, e ela achava que sua mãe poderia ajudá-los.
No entanto, a mãe de Casey informou a polícia sobre seu paradeiro e ajudou a polícia a enganar Farrell e o resto dos adolescentes, fazendo uma emboscada para capturar todos eles. Em 12 de fevereiro de 1998, Farrell se declarou culpado dos assassinatos, alegando que os outros que viajavam com ele eram inocentes, exceto Scott Anderson, que era simplesmente um acessório. Farrell declarou culpado de 2 acusações de homicídio qualificado e foi condenado à pena de morte. No primeiro momento, houve uma suspeita de que este grupo de Farrell havia capturado Jennifer. Porém, foi descoberto que ela estava com o grupo por vontade própria. As condenações. Casey foi condenado por 2 acusações de assassinato em 3º grau, roubo com arma e explosivos. Ela foi sentenciada a 10 anos e meio de prisão. Outra participante, Dana Cooper, foi condenada por essas mesmas acusações, mas foi condenada a 17 anos e meio de prisão. Anderson foi condenado pelas mesmas acusações de Farrell e condenado à prisão perpétua. Após 2 anos de reclusão, Farrell manteve o recorde como o prisioneiro mais jovem no corredor da morte. Até que em novembro de 2000, quando a Suprema Corte da Flórida reduziu a sua sentença para a prisão perpétua. Como na Flórida havia abolido a liberdade condicional, ele não conseguiu obter esse direito. Casey foi liberada da prisão em março de 2006 e Cooper foi libertado na prisão em 2011. Em janeiro de 2013, o Tribunal de Apelação descartou as últimas tentativas dos condenados, Farrell e Scott Anderson, para obter uma nova audiência e até hoje eles continuam presos. Uma das maiores peculiaridades deste caso é que todos se demonstraram com certo arrependimento, com exceção de Farrell. O ar prepotente e sua arrogância é o seu escudo. Ele não acha em momento algum que estava errado. Ele achou isso apenas algo normal para ele. De certo modo, pode-se dizer que ele acha que fez alguma coisa que normalmente em sua vida estaria certo. Seus pais, eles tinham uma vida um tanto quanto diferenciada. O pai, ele levava o próprio filho para ver determinados cultos, onde aconteciam bruxaria, magia negra, entre outros. E a sua mãe, que sempre se vestia de preto e compactuava com as ideias do pai. No próprio julgamento do filho, ela confessou a péssima criação que deram ao filho. E estes foram alguns casos de vampirismo real trazidos pelas Shadows, as sombras da verdade. Na opinião de vocês, o que é o vampirismo? É um fetiche? Uma brincadeira de adolescentes e de alguns adultos? Ou algo que traz problemas psicológicos? A mente humana é algo extremamente interessante, que ela pode ir do algo mais sublime ao algo mais medonho. Se você gostou, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Mostrem para os seus amigos, se inscrevam no nosso canal, deem aquele like para poder ajudar ao crescimento do nosso canal. Compartilhe sempre nossos vídeos, nos mandem ideias do que vocês gostariam que fosse dito aqui na Shadows. Agradeço muito a presença de vocês. Venham todos vocês também para o lado das sombras. Esperamos vocês para os próximos programas e eu desejo a todos vocês uma ótima vida.